Tá chovendo CPI. Além da CPMI do golpe, a gente também vai ter CPI do MST. Pois é, tem bolsonarista querendo saber quem financia o MST. E que para fazer uma ocupação hoje não precisa vir recurso de rachadinha, nem orçamento secreto, muito menos joias de outros países para financiar uma ocupação. O Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, ele aprovou na última quarta-feira, dia 26, 3 novas CPIs, né? Então a gente vê aqui no Brasil de Fato, né? Lira lê requerimento de sessão e cria a CPI do MST. Além disso, também deu aval ali para as comissões da Americanas e de manipulação de resultados de futebol. A gente vai focar na que está ali na manchete mesmo, né? Na do MST. De qualquer forma, o MST já tem. Essa história não é de agora, né? Já faz algum tempo que está se falando da possibilidade da criação dessa CPI, e o MST já vem dizendo, né, que o objetivo dessa CPI é criminalizar, é perseguir de maneira política o movimento. E eles vêm nisso também apontando falhas, né? Falhas nesse processo todo que deveria inviabilizar essa CPI, e pelo visto não inviabilizou. Então vamos ouvir lá no UOL, o João Paulo Rodrigues, um dos dirigentes do MST, falando sobre isso. Os anos anteriores, no abril, sempre teve acima de 50 ocupações de terra. Aí ele está se referindo ao tal do Abril Vermelho, né, que é um evento que ocorre, que o MST faz em todos os meses de abril, né, para relembrar o massacre do Eldorado dos Carajás, e que esse ano está ganhando bastante espaço na mídia. Nesse ano foi menos de 15. Então, é injustificável uma ação da CPI em função da ocupação. A segunda informação é que ela não tem um objeto pré-determinado. Então, é uma CPI que não tem um fato. Por que tem essa CPI? Não tem uma justificativa no pedido dela. É muito genérico, uma CPI preventiva, que nos deixa muito preocupado o Congresso autorizar setores extremamente reacionários provocar um tipo de instrumento como esse. E por último... Então ele já deu ali 2 razões pela qual a CPI não deveria acontecer. Tá tendo ocupação do Abril Vermelho, mas essas ocupações são menos do que normalmente tem em abril. Deveria ter a CPI, para ser justificada, precisa ter um fato concreto, e não teve nenhum fato concreto. E vamos ver o que mais que ele fala. Essa é a quinta CPI contra o MST. Nós tivemos a CPI da Terra, depois tivemos a CPI das ONGs, depois tivemos a CPI do MST, tivemos uma CPI do INCRA, que foi para investigar o MST, estamos tendo agora. Nenhuma delas o Congresso Nacional, junto com o conjunto das investigações, conseguiu comprovar nada do que se denunciava contra o nosso movimento. Ou que haveria desvio de recurso público, ou que haveria ações terroristas ou algo parecido, ou que o movimento tinha qualquer desvio de finalidade na sua ação de luta pela terra. Então, além de tudo, tem a questão que já teve 5 CPIs contra o MST e nenhuma delas arranjou nada. Para que diabos mais uma, né? Mas aí uma das narrativas que a oposição está usando para tentar justificar isso é a pergunta de quem financia as ocupações, e tem tentado colar isso nos governos do PT, né? Tanto federal quanto estadual e tal. E daí perguntaram isso ali pro João Paulo, e olha a resposta dele. A ocupação hoje não precisa vir recurso de rachadinha, nem orçamento secreto, muito menos joias de outros países para financiar uma ocupação. Todo mundo sabe que a ocupação é a vontade das famílias e precisa ter um alicate, lona e barracas para montar. É uma loucura por parte deles imaginar que existe uma articulação de recursos nacionais, federais, para poder financiar a ocupação de terra. Não tem rachadinha, não tem joia, nada disso está financiando o MST. Sensacional. Agora, só para completar, realmente mostrar que existe uma articulação por parte da oposição do governo, sabe quem que está tentando se colocar como relator e que é o favorito para se tornar o relator da CPI do MST?
o ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, Ricardo Salles. Então, daí a gente pode, inclusive, ver aqui que o Arthur Lira já está lá querendo cobrar equilíbrio do Salles, caso ele seja relator da CPI do MST. Isso aqui foi no Correio Brasiliense. Lira, querido, se você quer equilíbrio, não pode deixar o Salles pegar a relatoria dessa CPI, só te digo isso. Tem que escolher um, né? Pois é. Ou equilíbrio ou Salles, né? Não dá para ter os dois. Exatamente. Mas diz aí, Antídoto, o que você tem a me dizer sobre tudo isso? Bom, eu tenho algumas coisas para falar, porque eu já trabalhei no MST durante um ano, né? Já dei aula no MST, então fui em vários assentamentos e alguns acampamentos. E o MST, ele é uma eterna pedra no sapato de muita gente no Brasil, sobretudo das pessoas que defendem o agronegócio, mas não é pelo motivo que a maior parte das pessoas imagina. É porque o MST, ele é muito bom de acordo com os parâmetros da esquerda, do que a esquerda considera bom, só que ele também é muito bom sobre os parâmetros que muita gente de direita defende, só que não percebe, sabe? Por exemplo, quando aqui em Santa Catarina a gente estava comentando um áudio do do Luciano Hang, falando para não pagar os impostos dos professores e falando para não cobrar os impostos dele, para não pagar os salários dos professores, perdão, né? Dizendo não pague os professores, demita metade, né? Mas não cobre o meu imposto, né? Muita gente defendeu ele dizendo não, mas a Havan gera empregos, né? A Havan gera empregos. Agora, sabe quantos empregos a Havan gera no Brasil? 22 mil, certo? O MST tem 540 mil famílias. Se tiver 2 pessoas trabalhando em cada família, o que é um chute muito baixo, muito moderado, certo? É mais de 1 milhão de empregos, certo? Mais de 1 milhão de pessoas trabalhando. Ora, quem é que financia o MST? se tem mais de 1 milhão de pessoas trabalhando, quem é que financia o MST? Sabe? E aí vai ter gente que vai dizer, não, mas tem gente do MST que comete crimes. E tem mesmo. Claro que tem. Olha só, pensa aqui comigo. São 540 mil famílias. Faz de conta que tem 4 pessoas por família? Um pai, uma mãe e 2 filhos. Tá? Tem outros tipos de família, mas vamos fazer uma média de 4 pessoas? Ok? Então são mais de 2 milhões de pessoas. Certo? Pensa, sei lá, uma cidade de 2 milhões de pessoas. Quantos crimes vai ter todo dia? Sabe? Só que, é claro, toda vez que acontece qualquer crime, toda vez que acontece qualquer coisa que envolva alguém do MST, tá lá o nome, MST comete tal coisa, MST faz isso e tudo mais, né? Então as pessoas têm uma impressão de que o MST é um movimento que não respeita a lei, e muitíssimo pelo contrário. O MST é um movimento bastante legalista até. Né? Mas eles vão lá e invadem terra, eles ocupam terras. E a diferença entre invadir e ocupar é muito grande. Uhum. O pessoal Muito bom fica incomodado quando fala invadiu, porque a questão não é uma invasão, é uma ocupação. Se algo está sendo ocupado, é algo que não estava ocupado. Eu só fui aprender, eu só fui entender um pouco disso quando eu estava lá. Mas essas pessoas são pessoas que têm saberes que a gente aqui na vida urbana não tem. Assim como, por exemplo, uma pessoa que mora numa periferia, uma pessoa preta que mora numa periferia, tem saberes que eu, que sou uma pessoa branca, que não mora na periferia, nunca vou ter. Certo? Então, eles sabem que a relação da lei para com eles não é uma relação fácil. Sabe? Eles sabem que se eles precisarem de alguma coisa da polícia, tem uma chance muito grande de eles não conseguirem. Eles sabem que a lei, em teoria, deveria servir os cidadãos, mas a lei protege muitas vezes muito mais o capital do que os cidadãos. Então, eles não vão descumprir a lei, não só por uma questão de valores, por uma questão de princípios, que também existe, mas também por uma questão de estratégia. Uhum. Sabe? Por uma questão de estratégia, porque eles não querem colocar um alvo
maior ainda nas costas deles do que eles já têm, sabe? Então eles vão lá e ocupam uma terra que é uma terra ilegal, que é uma terra, o INCRA, por exemplo, que foi alvo de uma das CPIs, né? De uma das 5 CPIs. O INCRA sinaliza, essa terra está ilegal, essa terra, certo? E essa ilegalidade da terra é uma ilegalidade perante a Constituição, que é o mais inquestionável dos dispositivos legais que o nosso país tem. Porque o uso social da terra está na Constituição. Isso não é um delírio comunista. Isso é uma coisa que está escrita na lei mais importante do nosso país. E se um órgão do governo está indicando que um latifúndio improdutivo não está cumprindo a sua função social e é uma terra ilegal, tá entendendo? É o ápice da falta de honestidade você chamar a ocupação desse lugar de uma invasão e de associar isso com o crime. Vai conversar daqui a pouco sobre a questão do rap, de como tem essa associação estratégica de associar movimentos que incomodam o sistema com o crime, né? Mesmo que essa associação seja completamente imaginária, né? Agora, é muito claro que perante todo esse pessoal que fala de trabalho, esse pessoal que fala de vamos gerar empregos, que fala de produtividade e tudo mais, o MST sempre vai ser uma pedra no sapato deles. Porque eles não querem que as pessoas saibam que 2/3 do que a gente come, um pouco mais de 2/3 do que a gente come aqui no Brasil é produzido pela agricultura familiar. Eles não querem que as pessoas pensem nisso. Eles não querem que eles pensem que se juntar todas as avans do Brasil inteiro não dá 1/20 dos empregos que o MST gera. Eles não querem que a gente pense nisso. Então, é claro, eles vão ter essa estratégia de usar dispositivos institucionais para atacar essas pessoas que são uma pedra no sapato deles, né? E isso maravilhosamente serve também uma dupla função, porque isso também serve como uma bomba de fumaça para passar por cima de todas as coisas que eles não querem que a gente comente a respeito, por exemplo, das investigações do Bolsonaro, a respeito do foi mal, tava doidão, a respeito das joias, a respeito, enfim, dos prefeitos presos aqui em Santa Catarina, quase todos bolsonaristas, enfim. Passa muito, né, Antídoto, pela questão de que o MST é um movimento que tem sido criminalizado há muito tempo, então no imaginário de muita gente já é uma coisa assim, tipo, criminosa, né? E daí o grande objetivo dessa CPI é tentar ligar ele ao governo atual, né? É isso que a estratégia da oposição é essa. A gente pega o MST, que já é praticamente como fantasma do comunismo, e usa essa CPI para ligar ele ao governo e assim queimar o governo também, né? Mas, enfim, E Tito, se olha só essa... que você... Ai, Continue, desculpa, Sofia. Não, continue. Eu só ia dizer assim, acontecer essa CPI, tomara que ela seja um gigantesco tiro no pé e que a espetacularização da investigação que acontece em uma CPI ajude as pessoas a entenderem o que é o MST com mais clareza, né? Uhum. Isso aí. Já a gente está vendo que talvez a CPMI do golpe acabe se tornando um tiro no pé para a oposição. Vamos ver se vai acontecer isso com a CPI do MST também.